Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Giovana, da Encontrar-se Psicologia, e hoje a gente vai entrevistar, a Daniela Ossanes, que é estudante de biomedicina, na verdade, formanda em biomedicina agora, né, Dani? Pela Universidade, sim, pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela tem experiência em estágio em análises clínicas e em pesquisa clínica, iniciação científica em pesquisa em toxicologia, patologia e microbiologia. Isso, né, Dani? Isso. Então a gente quer te conhecer um pouquinho mais, saber como é que por que tu escolheu essa profissão, né, essa faculdade, e pode ficar à vontade para falar e eu vou te fazendo mais perguntas ao longo da nossa conversa. Então, como a gente estava conversando antes, né, eu tive muita dúvida, assim, quando chegou aquele ano de vestibular, né, terceiro ano. Até eu fiz orientação profissional para tentar ver onde é que eu ia me encaixar melhor, sabe? Porque eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito dessa coisa de biologia, química, física, sabe? Sempre fui muito bem nessas matérias, estudava muito no colégio essa parte, assim. E só que daí eu tinha dúvida, física, biologia, o que eu vou fazer, sabe? Uhum. E na biomedicina eu encontrei uma área que parece que tu vê um pouco mais, sabe, mais diretamente, né, o que tu faz, essa tua pesquisa ser aplicada, né? Tipo, Uhum. é um curso da área da saúde e na área da saúde a gente, enfim, ajuda as pessoas, né, cada um do seu jeito, né? Psicólogo, né, a Gia sabe muito bem Sim. sobre isso, o médico atendendo mais as pessoas, o enfermeiro, sabe? E eu queria fazer isso também, sabe? Eu queria usar esse meu gosto pela ciência para ajudar de uma forma mais direta as pessoas. Só que ao Uhum. mesmo tempo, eu não queria me envolver tanto, sabe? Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais tipo na minha, assim, sabe? Uhum. E eu queria, enfim, né? Ajudar as pessoas com uma pesquisa, mas também não, sabe? Ó, já falei de Uhum. pesquisa, isso é uma parte bem, Sim. bem importante, assim, da biomedicina. Então, meio Aham. que na biomedicina eu encontrei um equilíbrio, sabe? Sim. Entre poder fazer pesquisa, poder estudar muito essa coisa de biologia, de química, sabe? Do corpo humano, mas também, tipo, poder aplicar isso um pouco melhor, sabe? Tipo, para Uhum. ao serviço das pessoas, Sim, né? sim, e de forma mais distante, digamos assim, né? Não É lidar uma forma diretamente com a bastante, pessoa. Isso. sim, mas não tão vaga quanto se eu, por exemplo, fosse fazer, não sei, algum outro curso que para mim, sabe, parecia que ia ser uma pesquisa que sim é importante, mas que eu não ia enxergar tanto, sabe? Por Uhum. exemplo, quando eu me inscrevi no vestibular, eu estava entre biomedicina e física. E eu gosto muito de física, mas eu acho que seria muito mais distante das pessoas do que eu gostaria, sabe? Eu não ia ver tão diretamente o meu trabalho sendo aplicado, sabe? Sim. Uhum. Entendi. Tanto, por exemplo, eu fiz estágio em análises clínicas. Análises clínicas é no laboratório, sabe? Aquele exame de sangue, exame de urina que a gente faz e alguém analisa e dá um resultado que vai ajudar o médico a dar um diagnóstico, sabe? A iniciar Uhum. um tratamento. E nisso eu conseguia ver, sabe? Tu consegue ver mais diretamente onde que tu tá ajudando. Sim, sim, E, sim. e é muito legal. Ai, que legal, dá pra ver que tu gosta, né? Gosto bastante, sabe? E me conta um pouquinho assim como foi entrar na faculdade, né? Quais foram as tuas surpresas positivas e algumas negativas, talvez? Então, entrando na faculdade, eu ainda não estava muito certa se tinha acertado, Uhum. mas eu acabei vendo que sim, porque biomedicina tu estuda muito algumas áreas mais base, assim, sabe, para a saúde, porque foi um curso criado para criar professores para essas cadeiras mais básicas da saúde para outros cursos também, sabe? Uhum. Foi, enfim. E tu acaba estudando, enfim, farmacologia, toxicologia, sabe? Química, física também, sabe? Citologia, sabe? Tudo aquilo que a gente estuda para o vestibular, sabe? Que eu estudei muito para o vestibular, de célula, de genética, de sei lá o quê, enfim. Tu acaba Uhum. estudando, assim, na biomedicina, sabe? E, Uhum. obviamente, fica mais específico conforme o curso vai, mas sempre tem essa característica de tu estuda
várias áreas, sabe? E muito essa base, assim, para outras coisas mais específicas. E a gente tem uma noção muito boa, assim, sabe, disso. Uhum. E foi uma surpresa muito boa, tipo, eu ver que a gente ia estudar várias coisas, sabe? E que daí, a partir disso, eu ia conseguir encontrar alguma área que eu fosse me especializar depois. Porque a biomedicina, daí uma surpresa muito boa também que teve, que tem 36, mais ou menos, habilitações, que a gente chama, que no Nossa. final do curso a gente escolhe 2 e faz os estágios nelas. Então, pode ir desde o que eu escolhi, né, análises clínicas e pesquisa clínica, que, enfim, são bem diferentes entre si, que são áreas hoje em dia tem mais emprego, essas coisas assim, eu meio que escolhi por isso, sabe? E também porque eu gosto Sim. bastante dessa coisa, sabe, das análises clínicas, de estar no laboratório, e a pesquisa clínica é mais, enfim, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas Uhum. também o biomédico pode atuar em estética, em acupuntura, sabe? Ele pode atuar nessa área de cirurgia de transfusão extracorpórea, sabe? Hoje em dia tem que fazer um curso a mais do que a habilitação, mas basicamente tu ajuda a controlar o equipamento que faz a circulação da pessoa numa cirurgia cardíaca, por exemplo, sabe? É Bem muito legal. radiologia também, sabe? Questão de tomografia, ressonância, o biomédico pode atuar bastante nessa área também. Sim. Enfim, São né? várias É áreas. bem... Até tinha mais uma pergunta ali programada, que é quais as diferentes áreas de atuação, né? Tu acabou já falando algumas. Tem mais alguma que tu lembra, assim? Isso para São ti foi uma... 36 habilitações, sabe? São muitas, tipo... Sim. E todas essas áreas tu pode, quase todas, né? Tu pode trabalhar tanto, enfim, no mercado de trabalho, né? Em hospitais, em laboratórios, no serviço público também. Tem muito concurso que dá para o biomédico fazer, sabe? Concursos tanto para trabalhar num laboratório de análises clínicas no hospital, quanto para essa questão sanitária, assim, também, sabe? De fiscalização, o biomédico pode atuar como perito também, daí seja na polícia, no Instituto Geral de Perícias, tem cargos para isso, até na própria área ambiental, assim, sabe? Eu conheço gente que fez TCC, que trabalha nessa área de, por exemplo, ver o que tem na água, sabe? Se está tudo certo, como fazer para isso ser mais seguro para as pessoas consumirem, sabe? Questão de alimentação também, sabe? A contaminação dos alimentos, tipo, como evitar isso, sabe? Sim. É muita coisa, assim, sabe? Neurociências também é uma área que é bem importante, assim, sabe? Porque o biomédico, ele tá muito inserido na pesquisa, né? Não só nessas Sim. coisas do mercado de trabalho, mas na pesquisa nessas mesmas áreas, a gente pode trabalhar e ajudando, enfim, a desenvolver, seja novos medicamentos, tratamentos ou métodos de diagnóstico de doenças, muita coisa. Sim. Então, essas várias áreas de atuação para ti foram uma surpresa positiva. Tu não sabia Foi, muito de tantas assim, áreas quando tu entrou. eu não tinha noção, assim, sabe? Eu entrei porque eu gostava de pesquisa, eu gostava de ciência, eu gostava dessa coisa, tipo, de biologia, assim, sabe? Mas eu não tinha noção que isso se expandia tanto, assim, sabe? Porque eu Sim. posso tanto... Por exemplo, eu fiz iniciação científica, né? Que na verdade, tu vai para um laboratório e tu aprende, porque tu tá entrando na faculdade. Eu fiz em patologia, que é muito essa coisa da célula, sabe? Tipo, da doença, de questão do câncer, assim, sabe? É muito vista na patologia, pelo menos eu vi muito quando eu estava lá. E é muito no microscópio, sabe? Tu vê aquilo, tu aprende a fazer aquelas lâminas, a entender aquela coisa, assim. E aí agora eu tô numa outra área que é em toxicologia, que eu não é tão visual, assim, sabe? De enxergar o que acontece ali, mas de uma análise muito química das coisas, de tu injetar quantidades muito pequenas de material biológico num equipamento enorme e ele vai te dizer exatamente a molécula que tem ali, sabe? É uma coisa muito mais vaga do que essa outra área. Tipo, daí tu vê, não, Sim. que eu fui de um para o outro e também eu trabalhei ali um breve período de tempo com microbiologia, que daí tu, enfim, cultiva bactérias e aí tu testa antibióticos e também acaba indo para essa área, por exemplo, hoje com o coronavírus, a vacina, né? O Sim, sim. biomédico é uma peça central
fazer uma vacina, em produzir uma vacina, em ver se ela funciona, sabe? Em fazer todos os testes necessários para ver se ela é segura e se ela é eficaz. Sim. É muito, muito amplo. Sim. E aí, surpresas negativas, né? Porque nem tudo são flores. Sim. Olha, é difícil, mas tu para e tu olha e tem muito mercado de trabalho, muita oportunidade, mas a pesquisa hoje em dia no nosso país é difícil, né? Uhum. Ela existe, tem pesquisa, muitas coisas, assim, quando tu entra, tu vê, mas tem uma dificuldade de conseguir, enfim, dinheiro para isso, né? Uhum. E também, assim, questão de salário, assim, não é fácil, por exemplo, tu encontrar um emprego que vai te dar um salário, assim, muito bom logo de cara, né? E tu Sim. acaba tendo, tu vê que tu tem que batalhar um pouco, ou tu tem que estudar para um concurso, que daí, enfim, oferecem oportunidades melhores, ou tu vai indo aos poucos, né? Correndo Sim. atrás e evoluindo nisso. Uhum. Então, essas E foram algumas negativas, assim. é Uhum. negativo, mas, né, quando tu realmente gosta, tu acaba conseguindo correr atrás também e conseguir. Outra negativa um pouco Uhum. mais pessoal foi que no ano que eu entrei acabou o Ciências Sem Fronteira, que Ah, era sim. aquele programa, né, de intercâmbio do governo, e eu entrei, eu queria ir e acabou no ano que eu Sim. entrei, mas eu consegui por outros meios fazer intercâmbio também. É uma Uhum. experiência bem boa, porque como a biomedicina é muito da pesquisa, né, como eu falei, aqui a gente tem uma certa dificuldade, então quando a gente consegue ir para fora, a gente tem uma outra Uhum. visão assim também, sabe? Ah, tu pode contar um pouquinho do teu intercâmbio, como é que tu foi? Então eu fui para o Canadá, eu consegui através da universidade, a UFSP ali, fazendo um pouco de propaganda. Tem Uhum. bastante programas assim faz parceria com universidades, tanto em Portugal tem muito, também no Canadá. E a gente consegue ir, sabe? Tem que fazer, às vezes, eu tive que fazer uma prova de inglês, o TOEFL, eu tinha que tirar uma nota mínima, Uhum. e aí depois disso eu fui aceita, e daí a universidade de lá até me inscreveu num programa do governo, eu acabei conseguindo uma bolsa de lá. Então, apesar de não ter a bolsa daqui, né, a gente conseguiu dar um jeitinho. Aham. E aí eu fiz algumas cadeiras dentro da área da biomedicina, assim, sabe? Um pouco diferentes das que eu ia fazer aqui, mas foi bem bom, assim, sabe? Eu acabei fazendo umas coisas mais voltadas para biologia também, assim, de ecologia e outras coisas. Fiz genética também, que eu acabei fazendo aqui depois, mas que deu para ver uma abordagem bem diferente, assim, sabe? Uhum. Tipo, a UFSP ali, ela é muito boa, ela tem uma estrutura muito boa, tem laboratórios ótimos, mas, sabe, às vezes a gente precisa, né, dar uma Uhum. reduzida nos custos, sabe? Só Sim. que lá, por exemplo, eu fazia testes com drosófilas, que são aquelas mosquinhas, sabe? Que são bem usadas para esses testes de genética, por serem um organismo simples e fácil, né, Uhum. de enxergar as coisas, as diferenças. E a Uhum. gente daí fazia testes com as moscas para ver quantas iam sair com uma cor de olho ou outra, sabe? E isso Uhum. foi um negócio que eu não consegui fazer aqui, sabe? Pelo menos não na aula. Na pesquisa eu sei que tem gente que trabalha com isso, sabe? Sim. Mas foi uma oportunidade bem boa. Porque Ah, esse que curso, legal. né, tem Uhum. bastante disso, sim. E como é que bastante gente consegue fazer o intercâmbio? Como é que é? Tem que fazer uma seleção? É muito difícil? Pro pessoal assim que tá entrando, daí geralmente tem essas dúvidas, né? Eu tinha um pouquinho de medo, assim, sabe? Eu achava, nossa, só vou conseguir, sabe, se eu fizer um monte de coisa lá no final do curso. Só que Uhum. quando eu me inscrevi, eu estava terminando o primeiro ano, ou seja, eu tinha só um ano de experiência, assim, sabe, de ter feito as cadeiras, com as notas também, né, que conta um pouco, assim, tu tem que ter as notas acima, tipo, da média, mas também não precisa, sabe, ser tudo 10 também, né? Tipo, é Uhum. muito a questão de tu manter ali uma nota legal, tu ter o inglês é muito importante. É muito importante não só para conseguir intercâmbio, né? Na própria biomedicina, porque artigo científico é tudo escrito em inglês, né? E Uhum. no meu curso, na verdade não, para todos os cursos é assim, mas acho que biomedicina é bem importante, porque a gente tem 2 cadeiras obrigatórias de inglês no primeiro ano, né? Uhum.
que até eu, por já ter feito inglês antes, eu acabei conseguindo fazer umas provas lá para pegar dispensação ali, mas quem não sabe muito acaba fazendo para aprender mais, né, o inglês. Sim. E é isso, anota o inglês e não precisa ter... Eu tinha medo, mas olha, não precisa, porque eu acabei conseguindo com 1 ano, sabe, de graduação e também essas bolsas acabam dando muita vantagem para quem é dessa área científica, assim, sabe? Mais do que outras áreas, assim, sabe? É muito voltado para isso também. Eles querem o estudante dessa área porque eles querem que tu, enfim, Sim. considere ir para lá também, sabe? Tipo, tanto que eu lembro que eu consegui a bolsa antes de outros colegas de outros cursos mais, assim, não humanas, porque né, é uma universidade de ciências da saúde, mas tipo, menos laboratoriais, assim, vamos dizer. Sim, sim. E eu tive colegas que foram para Portugal, que foram para Espanha, eu acho que também, eu não lembro agora, mas assim, ó, dentro da minha própria turma, sabe? Só de quem entrou comigo, eu acho que uma meia dúzia conseguiu fazer intercâmbio. Ah, que legal. Sabe? E ali é principalmente, assim, Europa e o Canadá, né, também. Mas também teve eu lembro que tinha uma estudante, não lembro de que ano, que ela conseguiu ir para os Estados Unidos, assim, também. Então, é bem interessante. Tanto para fazer cadeiras, que nem eu fiz, quanto para trabalhar no laboratório direto, assim, sabe? Ter uma experiência direto na pesquisa do laboratório. Sim, sim. Assim, ó, bastante gente. Eu não posso dizer Tu que é ficou difícil. quanto tempo lá? Eu fiquei 5 meses. 5 meses. Ah, que legal. É uma experiência de vida também, né? Não só profissional. Sim, nossa. E é muito bom, sabe? Tipo, e realmente o curso te dá essa oportunidade, assim, de, caso tu queira, né? Ter essa experiência. Bem possível, digamos assim. Bem possível, é bem possível, sabe? Não é também a coisa mais fácil, qualquer um consegue, mas Sim. não precisa de um esforço fora do normal, assim, sabe? Sim. Se tu entrar na faculdade, tu gostar da faculdade, tu for um bom aluno dentro das tuas capacidades ali, né? Tipo, tu consegue. Sim. Então tá, Dani, vamos para a próxima pergunta, que também é muito comum dos vestibulandos, né? É se é possível trabalhar enquanto se está fazendo a faculdade de biomedicina. Tá, então aí tem um outro ponto um pouquinho negativo. É um curso muito pesado. É muita cadeira. Assim, para explicar melhor, na UFSPA, na minha universidade, tem 2 cursos de biomedicina. Tem o integral, que é o que eu fiz, que é um mínimo de 4 anos para se formar, mas eu vou me formar em 5, por causa do intercâmbio, enfim. E o curso noturno, que é um mínimo de 5 anos. Porque, enfim, né, de noite tu acaba tendo que fazer menos cadeiras por semestre. Mas mesmo assim é muito pesado, sabe? Eu acho que assim, ó, vendo a minha experiência ali na minha universidade, tu só consegue trabalhar se fizer o noturno. E assim, ó, lutando, sabe? Porque daí tu vai passar o dia trabalhando e aí tu vai de noite para a universidade e não é tipo, 5 cadeiras, é umas 7 cadeiras, sabe? E o sábado de manhã também conta pro noturno, sabe? Já no meu caso do integral, eu ficava às vezes das 8 da manhã até as 9 da noite na faculdade. No primeiro ano eu fiz 11 cadeiras, eu acho, no primeiro semestre, e eu fiz 13 cadeiras no segundo. Não eram todas obrigatórias, mas eu acabei fazendo algumas eletivas, eu fiz, enfim, francês, umas outras coisas ali. Mas eu fiz 13 cadeiras, sabe? Eu passava o dia na faculdade. Então, quem realmente precisa trabalhar, né? Acho que tem que procurar um curso de biomedicina noturno. Eu não sei como é que funciona nas outras universidades particulares, não tenho muita informação sobre isso. Mas eu sei que pelo menos no integral da UFSP e também acho que na URGS, assim, também tem uma carga horária pesada, assim, no curso. Tu acaba tendo que ter uma dedicação exclusiva, assim, sabe? Sim, sim. Porque tu tá o Entendi. tempo inteiro na universidade. Tá bem. Teria agora as principais áreas de atuação, que tu já falou um pouquinho, né? E eu queria te perguntar como é que, se tu já escolheu a tua área de atuação, ainda não, como é que foi para ti pensar na tua área de atuação, escolher, né?
Então, né? Assim como eu era indecisa para escolher o curso, eu também fiquei indecisa com tantas oportunidades, assim, né? E tantas coisas, enfim, para mim, muito interessantes, né? Porque tu olha cada aspecto da saúde do corpo humano e tu não sabe onde tu quer focar. Uhum. Eu acabei, no fim, né? Eu passei por várias coisas. Passei, enfim, toda a questão de patologia, microscopia, assim, aí depois a parte mais das bactérias, assim, que eu também gosto muito, ainda gosto. Mas eu acabei me encontrando mais na toxicologia, mais especificamente toxicologia analítica, que é uma área que a gente analisa, enfim, compostos que são tóxicos para o corpo, né? Ou até medicamentos, né? Porque a diferença entre o veneno e o remédio, né, é a dose, tem aquela frase Uhum. famosa. E eu acabei Sim. gostando muito dessa área, assim, a questão de análise de drogas também que tem, né? Que eu faço muito, até meu TCC sobre isso. Análise de antidepressivos, esses remédios, assim, tem que ter um cuidado maior, né? Sim. Até agrotóxicos a gente também faz uma análise. Eu participo de um grupo de pesquisa ali em espectrometria de massas, que é uma técnica que, enfim, é complexo de explicar, mas é muito, Uhum. muito legal, sabe? Que daí a gente analisa as moléculas, assim, pelo peso delas ali, pela massa, né? Do Uhum. átomo, da molécula, a gente consegue analisar e saber exatamente o que é, quanto tem, sabe? Tanto nas próprias substâncias brutas, né? Tipo, num comprimido ou, sabe, numa droga que chega lá, quanto Sim. no próprio, enfim, no sangue das pessoas também, sabe? Ou até outros materiais biológicos que provenientes, né? De pessoas, enfim. E Uhum. é muito legal, sabe? E também é uma área que puxa muito pro lado da química também, assim, sabe? E eu gosto bastante disso, assim. Uhum. Então, tu considera, assim, que as experiências que tu teve te fizeram, assim, escolher a área que tu escolheu, assim, as experiências foram bem É, importantes. sim. E Uhum. eu quero seguir em mestrado, doutorado, enfim, sabe? E é uma área que é bem grande, assim, nisso, sabe? Tem bastante oportunidade ali na própria UFSPA também, esse grupo enfim, né? Eu tô nele, eu adoro ele, é muito bom. E tem Uhum. muita oportunidade de crescer, assim, dentro dessa área da pesquisa, assim, também, sabe? Sim, sim. E é uma área que tu já pensava quando tu entrou na faculdade? Seguir como na pesquisa, fazer Olha, mestrado, doutorado? sim, eu já queria isso, eu só não sabia muito bem a área, assim, sabe? Até, tanto que Uhum. eu não considerava tanto, assim, a toxicologia, sabe? Uhum. Mas, no fim, acabou sendo essa. Sim, sim. Tá bem. E eu queria te perguntar, assim, qual o salário médio da profissão, assim, tanto no mercado de trabalho quanto na pesquisa, tu sabe, assim, valores ou não? É um negócio que varia muito, mas Uhum. muito, assim, sabe? Uh, deixa eu pensar. Na pesquisa em si, né, tu vai, acho que ganhar melhor, assim, nessa pesquisa, pelo menos de universidade, quando tu se tornar um professor, né? E isso Uhum. leva anos, porque, por exemplo, pelo menos na UFSPA, tu tem que ter mestrado e doutorado para poder se candidatar a um concurso para ser professor, sabe? Uhum. E aí são salários, eu não sei exatamente, varia muito dependendo do professor, mas acho que são relativamente bons, assim, sabe? Uhum. Tem as bolsas, né, de mestrado, eu acho que está por volta de 1.500, doutorado, acho que uns R$ 3.000, enquanto tu está estudando, né, caso tu queira se dedicar a esse estudo. Sim. Dentro das áreas mais clássicas da biomedicina, né, como as análises clínicas, que eu fiz estágio até, que é onde tu consegue mais emprego, assim, tipo, nos hospitais, nos laboratórios, enfim, tu consegue, assim. Uhum. Alguns lugares, o biomédico, ele ainda, por ser uma profissão relativamente nova, assim, ele não tem um piso salarial, mas consegue, enfim, desde salários de, sei lá, por volta dos R$ 2.000, até tem salários mais altos, sabe? Passando dos Uhum. 3.000. E concurso público, teve um concurso do Clínicas, que eu fiz agora, eu, enfim, fiz para testar, porque eu ainda não tenho diploma, Uhum. mas eu acho que era um salário acima da volta dos 6.000, assim, sabe? Uhum. Para atuar, enfim, nessa área, sabe? E aí outras áreas eu acho que varia muito, sabe? Sim, Varia bastante do sim. local que tu tá.
o cargo que tu tá, né, dependendo da tua experiência, vai, obviamente, aumentando. E também, por exemplo, a pesquisa clínica, que daí é o meu outro estágio, que na verdade eu tô fazendo agora, tu tem muita oportunidade para fora também, né? Tipo, tem muita oportunidade de ir para, enfim, quem gosta disso também tem a questão do intercâmbio, né? Pelo menos eu sou uma pessoa que penso muito nisso. Tu tem oportunidade de trabalhar fora, porque a pesquisa clínica meio que a última etapa dos testes de um medicamento, assim, pode-se dizer, de uma forma mais simples, e é quando tu vai dar um tratamento que já foi considerado, já é seguro, que é eficaz, sabe? Tu vai testar em pessoas que precisam daquele tratamento, sabe? Para ver se realmente ele é seguro e ele é eficaz, para ter certeza absoluta, 101%. E aí, geralmente é muito importante a pesquisa clínica, assim, na oncologia, sabe? Na hematologia, em doenças um pouco mais graves. E são empresas da indústria farmacêutica que contratam, sabe? Centros de pesquisa no mundo inteiro, como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem vários, para fazer esses testes, né? Esses protocolos de pesquisa. E tu acaba tendo contato com essas empresas de outros lugares, e tu acaba tendo uma oportunidade maior, assim, nessa área, assim. Nesse quesito, eu acho que são oportunidades de emprego bem boas, assim, sabe? E o salário daí deve ser melhor também. É melhor. Dólares, né? Sim, dólares. Eu não Sim. falo assim por falar, assim, ou só por ver. Eu já vi, enfim, colegas biomédicos que palestraram, assim, se formaram na UFSC há anos atrás e que trabalhavam aqui no Brasil e conseguiram transferência para outros lugares, assim, sabe? Sim, sim. E assim, eu vou dizer, não é fácil tu conseguir, por exemplo, um salário que é o teu ideal, que é o que tu quer, né? Não acho que seja fácil em nenhuma profissão. Na biomedicina acaba parecendo um pouco mais difícil, mas tu consegue, assim, sabe? Se tu gosta mesmo daquilo, tu acaba conseguindo correr Sim, atrás e... sim, sim, entendi. E me conta assim um pouquinho quais são, ao teu ver, né, os principais desafios da biomedicina, assim, as dificuldades que essa profissão enfrenta. As dificuldades. Eu acho que essa questão, né, de não ter um piso salarial, ainda ser uma coisa meio... A gente acaba tendo que batalhar por si para conseguir, né, chegar no nosso objetivo. A dificuldade que a própria pesquisa enfrenta, né? Caso tu queira ir para essa área, sabe? Tu vai ter que batalhar para conseguir uma bolsa, para conseguir, sabe? Enfim, os recursos que tu precisa para fazer a tua pesquisa. E tem as dificuldades que enfim, tu acaba tendo que lidar, né? Questão de tempo, assim, sabe? Tu tem que dedicar muito tempo, sabe? Mesmo que tu vá trabalhar e estudar, tu vai ter que estudar bastante, sabe? Porque são muitas cadeiras, é um conteúdo que tu precisa, sabe, sentar e estudar e entender aquilo. E também, acho que tem gente que não é muito chegada, assim, na matemática, sabe, na física, na química, mas tu acaba precisando. Não é só células, assim, células precisam de cálculos. Sim. E unidades de medida que são bem difíceis de entender, assim, a primeira hora que tu olha, tu fica, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Depois tu entende. Mas precisa de certo esforço, assim, principalmente a química, eu acho que é bem importante, assim, sabe, saber na biomedicina. E tem gente que tem uma certa dificuldade, um certo medo, assim, mas vale a pena, sabe? Tipo, Sim, sim. então vale a pena. E e é isso, sabe? Precisa se dedicar nos estudos, nessas áreas que muitas vezes as pessoas não gostam, precisa ter tempo para isso, tempo para estar no laboratório, né, fazendo os experimentos, enfim. Eu acho que também uma questão importante é a biossegurança, né? Acho que hoje, com a questão do coronavírus, as pessoas sabem mais de lavar as mãos, de usar máscara. Num laboratório, a gente precisa muito dessa segurança, né? A gente usa muita luva, a gente usa jaleco, a gente tem que estar com calça, sapato fechado, sabe? Óculos de proteção, enfim. A gente precisa se cuidar também, porque o biomédico pode estar trabalhando com, enfim, toxinas que são altamente perigosas, sabe? Enfim, trabalhar com drogas, por exemplo, sabe? É perigoso. Trabalhar com vírus, com bactérias também, imagina, se contamina com aquilo.
Então, eu acho que é uma dificuldade que tem, né? Tipo, se acostumar a utilizar todos esses equipamentos, assim, e tu tá sempre cuidando, né? Tu tem que ir no laboratório, tá sempre alerta. Uhum. E faz parte da profissão, mas é algo que eu acho que eu colocaria como uma dificuldade para quem tá entrando, assim, sabe? Sim, sim. Nesse mundo. Entendi. Então, Dani, se tu pudesse assim, contar um pouquinho da tua rotina de estudo, enfim, da rotina de um trabalho de um biomédico e como que é conciliar a família, a vida pessoal, os amigos, viagens com essa profissão, né? Como é que tu vê isso? Então, eu tô no momento que eu tô só fazendo o estágio e o TCC, sabe? Uhum. Então, meus horários tá uma coisa assim um pouco mais tranquilo do que já foi antes, sabe? Até pela questão da Uhum. pandemia, né? Sim, sim. Mas quando eu fazia as cadeiras na graduação, né, é bem complicado assim, né? Justamente como eu falei, tu tem que dedicar um tempo para estudar, então eu passava o dia na faculdade, chegava em casa e tinha que fazer trabalho, sabe? Tinha que estudar para as provas e imagina, prova de 10 cadeiras, sabe? Uhum. Tudo meio que acumulava no mesmo mês, assim. Uhum. Na semana eu tinha 5 provas. Sim. É bem complicado, sabe, conciliar, mas eu conseguia, assim, sabe? Às vezes, semana de prova eu ficava mais no meu quarto, assim, mas quando dava uma folga eu conseguia, enfim, sabe, ficar com a minha família e tal. E eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre o que eu estou estudando, isso ou aquilo. Eu acabava, enfim, sentando na janta e falava Uhum. sobre aquilo, sabe? Ou Sim. enfim, tinha que apresentar, tem muito trabalho também que tu tem que apresentar, sabe? Tu tem que ler um artigo e apresentar ele, ou, enfim, conforme vai mais pro final do curso, tem trabalhos mais elaborados, assim, sabe? Tipo, fazer um projeto de pesquisa para o TCC, ou até no meu curso a gente tem uma cadeira que a gente meio que monta um laboratório fictício, assim, mas é muito real porque a gente tem que fazer tudo, assim, sobre ele. E é uma experiência bem interessante, é bem difícil fazer, mas é bem legal, sabe? Só que, Uhum. enfim, tu tem que se reunir muito com os colegas para fazer esses trabalhos, sabe? Tu acaba criando muita amizade na universidade, né? Porque tu tá sempre lá, tipo, Sim. fica difícil, só fica o final de semana mesmo, assim, para fazer outras coisas, né? A questão, eu ia no grupo de jovens lá no CLJ, sabe? Fica Uhum. um pouco difícil, mas tu consegue, assim, sabe? Quando não é semana de prova, tu consegue, assim, conciliar com outras coisas. Uhum. Questão de viagem, olha, o intercâmbio tu acaba, né, fazendo turismo também. Sim, sim. Assim, daí, enfim, a minha família é toda de fora de Porto Alegre, aí às vezes eu acabava tendo que adiar viajar para ver a família. Não vou mentir, né, acaba acontecendo, mas uma hora eu conseguia, não fiquei 100% assim, Uhum. impossibilitada de fazer essas coisas, né. Também tu acaba viajando por congresso também, né, tipo, por exemplo, eu não fui em muitos ainda, mas nessa área de toxicologia eu já fui em congresso em São Paulo, enfim. E, e aí tu acaba viajando a estudo, né? Não é nem a trabalho, é para estudar Uhum. mesmo, para ver o que os outros estão fazendo, enfim, no Brasil ou em outros lugares do mundo também, na pesquisa. E aí, apesar de serem viagens que não é, né, assim, a lazer, acaba sendo Sim. bem proveitoso, assim, sabe? Bem divertido. Uhum. Sim. Ah, que legal. É. E eu queria te perguntar, assim, Dani, que conselhos tu daria para pessoas que estão pensando em fazer biomedicina? Então, conselhos que eu daria. Tem que estudar, sabe? Não tem que estudar inglês, vai Uhum. ajudar muito. E, e apesar de todas essas dificuldades, né? Se alguém ainda quiser, depois de tudo que eu falei, não dá para ter medo, sabe? Tem que ir atrás, tem que fazer as coisas, tem que procurar os professores. Tu quer fazer uma iniciação científica, sabe? Ver como é que funciona um laboratório, vai atrás, pergunta, sabe? Não tenha medo, porque que as pessoas que fazem isso, elas gostam que outras pessoas se interessem, sabe? Porque é quem vai no futuro estar no lugar deles, sabe?
é quem depois vai ser o professor, sabe? Então, os professores gostam muito disso, tipo, não precisa ter medo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito quieta, muito na minha, sabe? Agora eu tô falando porque é uma coisa que eu gosto, que eu amo, sabe? Essa profissão. Mas nossa, assim, eu tinha que planejar a semana inteira para ir falar com uma professora para conseguir, sabe, a iniciação, enfim. Mas tudo valeu a pena depois, sabe? Tipo, eu consegui conhecer várias áreas, eu gostei muito delas, sabe? E não tenha medo de testar, assim, sabe? Entra na faculdade, vai para um laboratório disso, daquilo, sabe? Até a própria estética, que é uma área que para mim sabe? Tem muita gente fazendo isso, tem muitos colegas, sabe? Tem muito mercado de trabalho crescendo agora, sabe? Nessa área estética de, enfim, botox ou tratamentos, assim, para pele, enfim. E eu não sou muito, mas vai atrás, vai conhecer, sabe? Tipo, eu acho que o biomédico, ele é muito curioso, sabe? Ele é uma pessoa muito curiosa e também, assim como todo, eu acho que pesquisador dessa área, seja química, física, biologia, sabe? Toda essa área é uma pessoa muito curiosa, mas o biomédico, ele, sabe, ele é meio curioso, meio impaciente, sabe? Porque ele quer fazer uma coisa que vai ajudar as pessoas, ele quer, sabe, estar dentro daquilo ali, conhecer tudo aquilo, e tem que ser assim, sabe? Se é o que tu quer fazer, vai atrás, tu consegue, sabe? E olha, se a pessoa pensa em pesquisa, em laboratório, em essa coisa de vacina, medicamento, doença, é a área certa, sabe? É o curso certo para quem quer seguir nisso, assim, sabe? Tipo, Sim. sabe? Sim, Muito Dani, isso, tem que muito testar. legal. Muito legal, muito obrigada, né, por tudo que tu compartilhou com a gente, das tuas experiências, daquilo que tu pensa, daquilo que tu já viveu, né? Acho não, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão pensando aí na área da biomedicina. Dá para ver realmente o quanto tu gosta, né? E que eu acho que esse amor que tu tem, essa curiosidade que tu tem sobre esses assuntos é que te levaram a conseguir estudar bastante. Porque para a gente conseguir se dedicar, estudar algo que às vezes não é muito fácil, a gente precisa gostar, né? A gente precisa de fato ter essa motivação maior, né? E eu acho que tu demonstrou que tu tem isso bastante, e eu acho que também quem está acompanhando aqui o vídeo, se tem esse gosto por esses assuntos, por essas áreas, a dedicação ela vem acompanhada, né? Essa motivação vai ajudar nesse estudo, nesse esforço que é necessário para conseguir seguir essa área, né? Sim, com certeza. Mas então tá, Dani, era isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Por ter compartilhado um pouquinho de ti. Prazer é meu. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado aí as pessoas que nos acompanharam. Tchau, tchau. Tchau.